no momento em que Lula e Rodrigo Pacheco se encontraram ontem à noite no Palácio da Alvorada. O presidente do Senado está descontente com o tratamento dado pelo governo federal ao Congresso Nacional como nação para barrar a PEC da desoneração no STF. Será que os ânimos melhoraram depois dessa reunião? Luciana Verdolim chegando aqui ao vivo pra gente, diretamente da capital federal em Brasília, com todas as informações. Luciana, conta pra gente, tá melhorando o clima entre eles, a barra tá aliviando, o atrito tá amenizando? Fala pra nós. Bom dia, Marinho. Bom dia a quem está no estúdio, quem está acompanhando a gente. Olha, não dá para saber exatamente se o clima melhorou, mas pelo menos desanuviou, né? Aquela tensão que estava muito forte entre o Senado Federal e o presidente Lula deu pelo menos uma diminuída com esse encontro de Pacheco com Lula, ministros e lideranças do Senado Federal. A avaliação é o seguinte: o termômetro mesmo vai ser na votação dos vetos, que está marcada para a semana que vem, no próximo dia 9, e tem muita reclamação de que Pacheco vira e mexe, adia essa sessão do Congresso Nacional. Por isso, ele já avisou que não vai ter mais alternativa, a sessão dos vetos está marcada para a semana que vem. A questão em torno da desoneração da folha de pagamentos, o presidente do Senado ainda continua muito irritado com o governo federal, que considera que foi um erro primário aqui da administração federal ter recorrido ao Supremo Tribunal Federal enquanto eles ainda estavam negociando. Pacheco, mais de uma vez, Marinho, ele lembrou que quando ele ficou sabendo que o governo tinha entrado com essa ação, ele estava, inclusive, conversando, tentando chegar a um consenso com lideranças e com ministros do governo. Então, isso realmente chateou muito, é um ponto de desequilíbrio. Rodrigo Pacheco, que até então parecia que não tinha problema nenhum com a presidência da República, deu sinais de que sim, que o problema do governo não é só com a Câmara, é também com o Senado Federal. Por isso, aquela cobrança, né, de deputados e senadores de que o governo precisa conversar mais, ouvir mais o Congresso Nacional e principalmente respeitar as decisões que são tomadas lá do outro lado da Praça dos Três Poderes. A questão envolvendo a desoneração ainda é motivo de muita negociação, não está resolvido não, mas na semana que vem a gente vai ter, entre outras coisas, na sessão dos vetos, o projeto da saidinha e também o projeto em torno das emendas de comissão. É isso, Luciana Verdolim, muito obrigado pelos esclarecimentos e a gente volta com você na próxima semana. E abrindo, claro, para a nossa bancada aqui comentar esse último desdobramento em Brasília, os bastidores a todo vapor, tentando buscar alguma união em todas essas pautas tão conflitantes. Então, abrindo aqui, Jess Peixoto, tua visão, será que Rodrigão Pacheco, que realmente está usando toda a sua abundante energia para tentar realmente botar ali uma linha de corte para o Lula e dizer para ele não avançar até certo ponto? Como é que você está vendo esses movimentos recentes, especialmente na questão da PEC do quinquênio, da PEC da desoneração, que é um assunto tão difícil? Eu acho que o Pacheco finalmente está tentando ser homem e peitar o governo federal, né? Toda essa situação mostra que o único poder que o governo federal tem conseguido dialogar se chama Supremo Tribunal Federal. Porque sempre que eles têm algum problema, algum rejeite, seja no Congresso, como aconteceu em outros momentos, como o marco temporal, eles não tentam dialogar com a esfera do poder que eles precisam dialogar, que são as casas legislativas dentro do Congresso. Mas não, eles tentam dialogar com o Supremo para ter alguma medida que, de fato, tome o caminho que eles pretendem, que eles preferem. Então, um jantar não vai resolver os problemas. A realidade é que o clima, o Pacheco pode ser o presidente, mas o clima não permite que os vetos passem. Então eles vão perder essas votações, mas o que eles estão tentando é amenizar. A realidade é que nós temos um governo federal que não está sabendo dialogar. As brigas constantes do Padilha com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ou até mesmo os erros do Haddad na gestão aí de conversa com os setores, a gente viu isso no PERS, são visíveis. E a realidade é que, Pacheco, continue assim, seja duro, mostre para o presidente da República que aqui não é a casa da mãe Joana em que ele manda e todo mundo acata. Nós precisamos disso. Pois é, olha a Jess aí dizendo que Pacheco, como diria Fernando Collor de Mello, tem que ter aquilo roxo. Mas eu quero ouvir o Piperno, agora, porque realmente setores do governo acham que pode não ter sido suficiente esse movimento para tentar reverter possíveis derrotas do governo Lula na semana que vem, que estão se avizinhando no Congresso Nacional, como os vetos de Lula sobre certas partes do orçamento de 2024, também o projeto que veta as saidinhas. Isso tudo pode ser derrubado pelo Congresso
mesmo com esse jantar no Alvorada. Qual é a sua expectativa? Não, que muitos desses vetos eles vão de fato acabar caindo. Em relação à desoneração, esse projeto é um absurdo desde o começo. Esse projeto ele prorroga privilégios. A gente tem que falar isso, são privilégios, porque aqui no Brasil todo mundo é liberal, né? Uhum. Todo mundo é liberal até que o agro tenha prejuízo, aí o governo vai lá, acena com mais um dinheiro, os bancos quando quebra tinha lá o Proer, indústria quando quebra tem algum refis ou está em dificuldades. Então, esse liberalismo, ele é muito bom no Brasil, ele funciona muito bem quando os setores vão mal, quando eles precisam. Agora, aliás, quando estão aí lucrando, ganhando. Agora, quando eles estão em dificuldades, todo mundo vira keynesiano. Esses 17 setores mostram um típico caso disso aí, né? Então, esse projeto vem de 2011 e por um acordo basicamente entre Dilma e Fiesp. É bom que o governo também se lembre sempre que quem começou essa história foi a Dilma. Só que isso foi se prorrogando com o tempo e vai ser eternizado, porque aqui no Brasil, benefício concedido é benefício eternizado. Ninguém tira nunca mais. Então, dessa vez, o governo tentou reagir de uma forma equivocada. A MP, no final do ano, foi o pior caminho para se tentar reverter isso aí. Agora, o projeto, além de ruim, ele tem um monte de barbeiragens. Por quê? Porque ele tem vários pontos inconstitucionais e está sendo facilmente derrotado no Supremo, porque o projeto é ruim. E o pior, as equipes técnicas de Câmara e Senado deixaram passar. Jess, o desgaste entre as autoridades atingiu o ápice quando o Executivo decidiu judicializar a questão da desoneração da folha de pagamentos. Então, explica pra gente aqui, vovó viu a uva, bem didático, qual é o impacto dessa situação a nível político, também econômico, e se o Piperno está certo. Procede essa sensação dele, né, de que aos amigos os favores, aos inimigos a lei? Sempre. Essa é a lógica do nosso sistema judiciário, inclusive hoje. E quando a gente olha toda essa situação, qual que é o problema, André? O governo, ele não está dialogando com os poderes. O que ele está fazendo? Ele sabe que tem boa entrada no STF, ele sabe que tem boa entrada no judiciário. Então, ao invés dele ir lá e falar, vamos negociar, vamos entender as demandas da Casa Legislativa, o que ele faz? Ele vai direto no Supremo e aí o Supremo constantemente dá medidas que favorecem o governo federal. Então, esse foi o caminho fácil do Lula. Esse foi o caminho fácil que levou a essa crise entre os poderes. Uma crise que também influencia, que o próprio Barroso já teve que dialogar com os poderes de tão exacerbada que estava. Então a gente vê isso se repetindo e isso não pode continuar se repetindo. Não adianta, discordou é medida judicial, discordou é medida judicial. Não à toa a gente tem uma justiça também extremamente lenta. Mano, vamos que vamos, mano, eu quero te ouvir também. Será que tem um cálculo político já avisando as eleições de 26, a sucessão de Romeu Zema, talvez, ao Palácio do Governo em Minas Gerais? Certamente. Vamos por partes aí, tem muita coisa nessa história pra gente analisar. Primeiro, o Pacheco, eu achei interessante a frase da Jess. O Pacheco tá mostrando que é homem. Pô, mas se mostrar que é homem e for avançar com a PEC do quinquênio, que cria mais um privilégio para a elite do judiciário brasileiro, que já recebe hoje, em média, R$69 mil de renda mensal, contando salário e penduricalhos, esse macho vai acabar com o país, né? Então, assim, a gente precisa ponderar qual é o rumo da forma de bancar brigas com o governo, porque de fato é claro que o Congresso Nacional precisa se fazer uma voz ouvida, não pode ser um legislativo de enfeite, isso é um ponto essencial. Agora, a forma de demonstrar a rigidez precisa levar em consideração, sobretudo, o interesse da população. A gente não pode ficar prorrogando privilégio em nome da briga entre poderes para beneficiar o judiciário, nesse caso, tentar ganhar uma moral com o Supremo, às custas do pagador de imposto. Isso aí é um absurdo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, sobre desoneração. Eu vou concordar com o Piperno que se trata de um privilégio, porque para a gente diminuir imposto, tem que diminuir de forma igual para todos. Isso passa por cortar gasto antes, né? Você não diminui imposto sem cortar gasto do Estado
antes. E aí, no caso, se você não corta benefício da Previdência, você mantém o benefício da Previdência, você não pode cortar a fonte de financiamento, que é o pagamento da folha. Então, desonerar a folha sem desonerar, sem retirar o gasto que vai ser feito depois, o nome disso é populismo, mas não foi feito por liberais, foi feito pela senhora Dilma Rousseff em 2011. E aí, depois disso, a gente não consegue retirar o privilégio. E o governo deveria ter articulado no Congresso com a sua base e não depois tentar fazer um terceiro turno no judiciário que só aumenta a conta de articulação futura, porque quando você perde no judiciário, no legislativo, o que você tem que fazer é aceitar a derrota e ir para a pauta seguinte. Então faltou articulação ao governo na hora que essa pauta estava no Congresso Nacional. E aí agora, perde no Congresso, quer usar o Supremo como terceiro turno, isso aí é uma avacalhação institucional que a gente vem vivendo nos últimos anos, infelizmente. O governo perdeu na bola, perdeu no campo, Palumbo e chamou o VAR. Mas, segundo relatos do delegado Palumbo, o jantar, eles se refestelaram ontem com arroz, churrasco e muito vinagrete. Você queria estar presente, Palumbão? Você queria estar lá? Não queria estar presente. Queria ser a mosquinha na parede, não? Não queria estar presente, não. Mas há um descontentamento dos deputados e senadores. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Deveria ser assim. Mas a gente está vendo que não é. Se passou pelos representantes do povo, Câmara dos Deputados, Senado Federal, como que o governo, depois que ele perde isso daí, ele entra no Supremo Tribunal Federal? E ele não dá o exemplo. Ele não corta gastos, ele não corta regalias. Muito pelo contrário, cria mais ministérios, cria mais cargos. Então a gente tem que parar com essa hipocrisia. E o que o Mano falou é verdade. O quinquênio é um assinte. São pessoas, funcionários públicos, que já ganham excessivamente bem. Um juiz não ganha menos do que 30 mil reais, enquanto um professor recebe 46 centavos de aumento, enquanto um professor recebe 2, 3 mil reais. Então é muita injustiça, né? Agora, Fábio Pipeno, eu quero trazer você também para a discussão, claro, porque parece que o Lula ainda não entendeu que o Brasil de 2024 não é mais o Brasil de 2002, na época ele tinha José Dirceu et al., né? E todo mundo da banda ali do José Dirceu fazendo toda a articulação e organizando a casa do jeito que deveria estar organizada para avançar as pautas dele naquele momento. Já hoje o Congresso tem muito mais poder, não tem nem comparação, por onde passa uma mudança nessa articulação do governo para tentar finalmente aliviar as tensões e atender o interesse nacional finalmente. Piperno. Passa por abrir cada vez mais a carteira. É a única forma que encontraram de negociar e governar situações em que o partido do executivo elege 13,5% da Câmara, por exemplo. O prato principal desse jantar, né, Piperno, deve ter sido as deliciosas fatias do orçamento público. Mas sem dúvida nenhuma, e não tenho nenhuma ilusão pueril, infantil, de que tenha sido algo diferente. Primeiro, a gente vive um empoderamento do Congresso já de muitos anos para cá. O Brasil passou a ter um parlamentarismo de extorsão, ou seja, só se faz... Sabe aquela coisa do cachorrinho lá do Pavlov, né? Do reflexo condicionado? É assim que funciona a relação entre o Executivo e a Câmara. Olha o dinheirinho do orçamento aqui, aí vota. Se corta a emenda, aí não volta mais. É assim mesmo que tem que funcionar. Aviãozinho. Vamos ouvir do homem que está lá. É isso aí, ele conhece melhor do que nós. O governo não consegue aprovar absolutamente nada se não tiver emendas. Isso. Se não tiver o despejo de milhares, bilhões em emenda, ele não consegue aprovar absolutamente nada. Eu vi isso durante vários projetos de lei, e que no meio da tarde a gente fica sabendo pela imprensa que foram despejados milhares de reais em emendas parlamentares, e aí aprova-se o projeto. Então, o Piperno está certo. Só um momento. Money talks, claro, e as pessoas realmente lá em Brasília rodam a bolsinha para poder garantir sua emenda. Mas eu queria ouvir de você, Mano Ferreira, então. Quando a gente analisa ao longo dos governos, o governo Temer, por exemplo, conseguiu aprovar várias reformas gastando muito menos com emenda parlamentar. O que é que tinha de diferente? A composição do ministério. Então, o Temer conseguiu, na sua composição ministerial, mesmo com uma baixíssima popularidade, contemplar parcelas do Congresso Nacional que passaram a, de fato, fazer parte da sua base. O problema que a gente está vendo agora é que o governo Lula escolheu um modelo onde todas as pastas que importam estão com o PT. Ele não dividiu o poder
na educação, na saúde, no Ministério da Economia, em nenhuma pauta, em nenhuma pasta que realmente importe. Quando você não divide o poder, o que sobra para o parlamentar, para a bancada dos partidos? Sobra tentar levar um benefício para sua base. Então, a emenda parlamentar acaba surgindo aí como uma consequência, um efeito colateral de um governo que, no lugar de entender que precisa construir um ministério que de fato reflita a diversidade de poderes eleita pelo povo no Congresso Nacional, acha que foi eleita sozinha e que pode dar só as migalhas para os representantes do Congresso. E não é assim que funciona, e isso aí eleva a conta em forma de emenda. Então é parte de como o presidente Lula decidiu construir o seu desenho de governo. Não é uma coisa que não pode ser mudada. É isso aí, Mano Ferreira. No momento, para você que está nos ouvindo diretamente da sua casa, no carro, no trabalho, no rádio, aqui na Jovem Pan, no Morning Show, daqui a pouco a gente volta. Vamos continuar aqui a discussão diretamente com Jess Peixoto. Passa por aí. Passa. Acho que o Mano está corretíssimo na análise e a realidade é que o PT quis manter para si tudo e não está conquistando nada. Graças a Deus. E por que eles mantiveram para si toda essa colaboração que eles têm? Para eles terem as pastas mais relevantes. É só a gente ver a escolha do Flávio Dino, que é um cara próximo ao Lula, a escolha ali do Fernando Haddad. Eles não querem que os parlamentares, que os demais partidos componham. E aí o custo disso é a emenda parlamentar mesmo. E vou além, tá? A realidade é que o Rodrigo Pacheco, ele só está fazendo tudo o que está fazendo agora porque ele precisa se reeleger. E do jeito que tá, ele não ganha para síndico no prédio dele. Porque tá uma situação tenebrosa, não teve coragem, não foi contra. E qual pauta dessas é mais importante para a população? E o Lula foi lá e vetou. Saidinha de preso, nossa criminalidade subindo, essas pessoas fugindo, e o Lula foi lá e vetou. E é óbvio que o Congresso, se o Pacheco for lá e aceitasse esses vetos, acabou para ele. Ele já pode aposentar e entregar a toalha. Então a lógica que o Congresso responde é a você, telespectador, a você que está assistindo. Tem que cobrar, tem que ligar, tem que ficar infernizando em dia de votação importante, né, Palumbo? Que é disso que deputado tem medo, é disso que senador tem medo. Nós precisamos de vocês atentos a isso. Agora, Fábio Piperno, nesse jantar, quem sentou na ponta da mesa, sem dúvida alguma, foi, mais uma vez, o contribuinte que sempre paga a conta. Concorda? Concordo, ele está pagando muitas contas e o governo aprovou sim já um monte de coisas, inclusive muitas pautas econômicas e, por sinal, tirou do freezer a reforma tributária que estava lá há 40 anos congelando. Então, sim, negociou muitas coisas, negociou bem, aprovou uma série de coisas. Agora, ele não consegue aprovar tudo. Só vou discordar do Mano numa coisa. No caso do Temer, o Temer era um deles, né? Era um governo de coalizão que tinha acabado de... Enfim, um grupo que tinha acabado de derrubar a Dilma. Então, o Temer estava negociando com um grupo que pensava, do ponto de vista ideológico, político, mais próximo a ele. No caso do Lula, esse movimento é um pouco mais distante. Por quê? Porque o Lula tem sim que buscar alianças com a tal centro-direita que o Zé Dirceu lembrou outro dia, né? Então, do ponto de vista ideológico, o Lula faz acordos com grupos que estão mais distantes dele, porque, de fato, essa é uma distorção da representação política. Aqui na América do Sul, em vários países, a gente, enfim, esses vários países têm elegido presidentes que pensam de uma forma com o Congresso hostis. Está havendo essa desconexão, o que em algum momento vai ter que nos levar a rever esse sistema de presidencialismo e talvez até mesmo de calendário eleitoral. Na França, por exemplo, o sistema, você tem a eleição de um presidente e o parlamento é eleito um mês depois. Por quê? Porque o eleitor já sabe quem é o eleitor, ele vai votar contra ou a favor. Aqui se abre, aqui que eu falo na América do Sul, se abre a possibilidade dessa fragmentação toda. Aí Lula, Milei, no Peru, não sei mais onde, do Chile e tal, todos eles têm dificuldade para governar e para constituir maiorias. Mano Ferreira, Piperno disse que discordou de você em um ponto. Oportunidade para você esclarecer. O que eu acho que a gente não pode esquecer é que o presidente Lula foi eleito prometendo a construção de uma frente ampla e não de um governo petista. Então, uma vez eleito, ele abandona esse discurso e quando a gente olha o núcleo duro do governo, é 100% petista.
E aí é difícil compatibilizar as coisas. Então, não dá para ter o discurso de que é uma frente ampla, de que vai ser um governo de concertação nacional, e depois, na hora de dividir, de fato, os poderes dentro do Palácio do Planalto, você coloca apenas o PT nos grandes ministérios e relega a sua coalizão para os ministérios periféricos. Então, essa conta não fecha. E aí, de fato, o Congresso Nacional não se vê representado na execução do governo, não se vê representado no desenho do governo, acaba cobrando a conta em forma de emenda parlamentar, porque precisa dar uma satisfação para a sua base. Se ele não pode dizer que ele é parte da implementação de políticas públicas mais robustas, o que resta a ele é dizer que é parte da emenda parlamentar que chegou até a região dele. Essa é a lógica política. Ferreira, o presidente no momento onde ignorou. nós